Naquela noite, o berro que eu ouvi não era de nenhum animal que eu conhecesse. E o pior, vinha de dentro do meu próprio curral. Meu nome é Antônio Silvério, e o que vou contar aconteceu de verdade, lá pras bandas de Nossa Senhora das Dores, um povoado esquecido no sertão do Piauí. Por muitos anos, vivi isolado na fazenda que herdei do meu pai. Terra seca, mas fértil de histórias, dessas que o vento espalha e ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Eu era homem de pouco medo e muita lida. Tocava o gado, consertava a cerca, plantava o que dava. Só falava com os vizinhos nas feiras de sábado. A solidão nunca me incomodou, até o dia em que ela chegou acompanhada. Foi no verão de 1984, quando o sertão ardia feito brasa. A seca castigava e os bichos padeciam. Numa manhã de sol rachando, encontrei um menino dormindo perto do curral, debaixo da sombra de um juazeiro. Magro, descalço, o rosto coberto de poeira e medo. Devia ter uns 12 anos. Quando tentei acordá-lo, ele se encolheu como um bicho acuado. Disse se chamar Lucas. Perguntei de onde vinha. Ficou calado. Só baixou a cabeça e pediu água. Dei de comer, dei banho e o deixei ficar no alpendre. Parecia um menino sem ninguém no mundo. E eu, que nunca tivera filhos, pensei que talvez fosse Deus me mandando companhia, mas o sertão não dá nada de graça. Cada bênção vem com uma sombra escondida. Nos primeiros dias, Lucas quase não falava. Comia devagar, dormia durante o dia e passava a noite acordado. Eu acordava para ver o gado e ouvia passos na varanda. Era ele, andando de um lado para o outro, olhando para o mato escuro. Perguntei se tinha medo de dormir. Respondeu com uma voz rouca: "É que de noite o sangue corre mais forte, seu Antônio." Na hora, achei que fosse bobagem de menino. Mas no sertão, quando a noite cai, o sangue corre mesmo. Só que é de quem ousa duvidar do que não entende. E antes de continuar, se você gosta de histórias reais do sertão, dessas que arrepiam até o último fio de cabelo, se inscreve aqui no canal. O que vem agora é o tipo de coisa que ninguém acredita, até ver com os próprios olhos. O tempo passou e o menino foi ganhando força. Ajudava com o gado, sabia lidar com bicho como gente grande, mas tinha manias estranhas. Não comia carne de porco, evitava o cheiro de alho e detestava espelho. Quando a lua começava a crescer, ele sumia por horas, dizendo que ia buscar lenha. Voltava suado, com os olhos vermelhos, como se tivesse corrido o sertão todo. Uma noite, notei que as ovelhas estavam inquietas. O vento soprava quente e os cães latiam para dentro do curral, não para o mato. Peguei o lampião e fui ver. Foi quando ouvi o berro, um som que me atravessou a espinha. Parecia mistura de homem e bicho, grito de dor e raiva ao mesmo tempo. Corri e vi o que jurei nunca mais contar. Ali, no meio do curral, o menino estava ajoelhado. O corpo tremia e os ossos pareciam se mover por dentro, estalando feito galhos secos. O rosto se alongava, a pele se rasgava e o olhar. Meu Deus! Aquele olhar não era humano. Soltei o lampião de susto e a luz caiu, apagando tudo. Fiquei no escuro, ouvindo apenas o barulho do gado se debatendo e aquele grunhido que gelava o coração. Quando o dia amanheceu, encontrei 3 cabras mortas e o curral coberto de sangue. Lucas reapareceu no terreiro com a roupa rasgada e o rosto sujo. Disse que não lembrava de nada, mas nos braços dele havia marcas, arranhões fundos, como de unha de fera. Por um tempo, tentei negar o que vi. Disse para mim mesmo que era delírio da noite, que eu estava cansado. Mas toda vez que a lua cheia voltava, o inferno recomeçava. O gado berrava, os cães fugiam e o menino sumia. Certa noite, decidi seguir. Fiquei escondido, com a espingarda e o lampião apagado. Quando ele saiu, o vi se afastando em direção à mata. O corpo dele tremia antes de chegar à beira do riacho. E então, aconteceu. Os gritos, os estalos, a transformação. Aquilo não era mais um menino. Era uma criatura, meio homem, meio bicho, coberta de pelo, o rosto distorcido pela dor.
E o pior, mesmo naquela forma horrenda, ainda reconheci o olhar dele. Era o mesmo olhar assustado do menino que eu salvara meses atrás. Voltei correndo para casa, trancando portas e janelas. Mas o som dos uivos me perseguiu até o amanhecer. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Lucas passou a evitar contato. Mal comia, dormia fora, sumia por dias inteiros. Quando tentava conversar, ele chorava e dizia: "Eu não quero machucar o senhor, seu Antônio, mas eu não controlo o que acontece." O povoado começou a comentar. Diziam que um bicho andava matando ovelhas nas fazendas vizinhas. Alguns juravam ter visto uma criatura de olhos vermelhos na estrada velha. E eu sabia a verdade que nenhum homem quer carregar. Um dia, decidi fazer o que achei certo. Procurei o padre da região, contei tudo, e ele me olhou com pena, não com espanto. Disse apenas: "Há males que nascem junto com o batismo. Esse menino carrega uma maldição antiga. Naquela noite, a lua seria cheia de novo, e foi a última vez que vi Lucas como humano. Ele veio até mim, ajoelhou-se e pediu: 'Se eu me transformar de novo, me mate.' Mas eu não consegui. Naquela madrugada, o curral virou um campo de batalha. Tentei enfrentar, disparei 2 vezes, e o som ecoou pela serra. Quando o sol nasceu, encontrei apenas rastros de sangue que levavam até o rio. Nunca mais vi o menino. Alguns dizem que o corpo foi levado pela correnteza. Outros juram ouvir uivos vindo das serras quando o vento sopra do norte. Eu só sei que desde aquele dia não durmo tranquilo. E toda vez que a lua cresce no céu, eu me lembro do olhar dele, pedindo para morrer. E se um dia você ouvir um uivo solitário cortando a noite do sertão, não reze, corra, porque pode ser o filho que um dia eu acolhi e perdi. Depois daquela noite, o silêncio da fazenda nunca mais foi o mesmo. O vento parecia gemer entre as ripas do telhado e até o gado andava arisco. Os cachorros, fiéis até o último osso, começaram a evitar o curral. E eu, homem acostumado a enfrentar seca e cobra, me vi com medo da própria sombra. Durante meses, tentei apagar as lembranças. Toquei o trabalho como sempre, mas a cada noite de lua crescente o coração batia diferente. Era como se a terra me avisasse: ele ainda está por aí. E estava. Numa madrugada de agosto, acordei com o som de passos no terreiro. Peguei a espingarda, saí devagar e lá estava. A silhueta de um homem parado à beira do cercado. Reconheci de longe. Lucas. Tinha o rosto abatido, os olhos fundos e o corpo coberto de arranhões. Disse que vagava há semanas pelos matos, sem memória de nada, e que sentia um chamado quando a lua ficava cheia. Ofereci comida, ele recusou. Quis apenas água, e antes de ir embora, olhou para mim e disse: "O senhor foi o único que não me virou as costas, mas nem Deus me quer mais." Naquela noite, o choro dele se misturou ao uivo do vento, e eu entendi. A maldição ainda corria viva no sangue dele, e talvez, de algum modo, no meu também. Os dias passaram, e o povoado começou a mudar comigo. Na feira, as pessoas cochichavam. Alguns diziam que eu estava escondendo coisa ruim. Outros falavam que eu fazia pacto para proteger a fazenda. E quando o gado de seu Lídio, meu vizinho, apareceu despedaçado, o medo virou certeza. Vieram me procurar em grupo, armados, exigindo explicações. Eu jurei que não sabia de nada, mas eles não acreditaram. Queriam vasculhar o terreno, olhar os currais, revistar o mato. Deixei. Mas quando chegaram perto do velho poço da fazenda, os cães começaram a latir, e o ar ficou pesado, espesso, difícil de respirar. Dentro do poço, acharam ossadas, e junto delas pedaços de pano que eu reconheci. Era a roupa que Lucas usava no dia em que sumiu. A notícia correu rápido. Em 2 dias, todo o sertão dizia que o fazendeiro amaldiçoado tinha criado um monstro. Alguns vieram por curiosidade, outros por ódio. Ninguém mais me dava bom dia. Até o padre, aquele que me aconselhara antes, me olhava com pena e medo. Numa das noites seguintes, o céu clareou como se fosse dia.
A lua estava cheia, enorme, redonda como um olho de fogo. E foi aí que começou outra vez. O gado se espantou, o vento soprou quente e ouvi o mesmo berro de antes, só que agora mais longe, vindo do outro lado do vale. Corri até a porteira e vi, à distância, algo se movendo entre as árvores. Um vulto grande, de 4 patas, mas que se erguia de vez em quando como um homem. Não precisei ver mais nada para saber. Ele tinha voltado. No outro dia, encontrei rastros de sangue na estrada. Pelas marcas, parecia que um animal enorme tinha sido arrastado. Mais adiante, pedaços de roupa, como se alguém tivesse tentado fugir. E no chão, gravado na terra dura, o mesmo símbolo que eu vira nas costas de Lucas. Um círculo riscado por garras como uma marca antiga. Passei dias sem dormir. Não comia, não falava. Às vezes ouvia barulhos do lado de fora e saía armado, gritando pelo nome dele. Mas só encontrava o vento e o farfalhar das folhas. Comecei a achar que estava perdendo o juízo. O rosto dele aparecia até quando eu fechava os olhos. E toda vez que o vento soprava do norte, parecia trazer um cheiro de terra molhada e sangue. O mesmo cheiro daquela noite maldita no curral. Foi quando recebi a visita de um homem que dizia ser pesquisador de lendas antigas. Chamava-se Doutor Nogueira, um tipo magro, com um sotaque que não era dali. Disse que ouvira falar do caso e queria entender o que estava acontecendo. Falava de linhagens amaldiçoadas, de famílias marcadas desde o nascimento, e me perguntou uma coisa que me gelou a espinha. O menino tinha algum sinal no corpo, algo que parecesse uma marca de nascença? Lembrei na hora. Lucas tinha uma cicatriz estranha no ombro, em forma de meia-lua. Quando contei, ele apenas assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. Essa marca aparece em toda criança nascida sob o eclipse de sangue, ele explicou. Reza a lenda que é o chamado do 7º sangue, o que renasce de tempos em tempos, condenado a viver entre homem e fera. Perguntei o que podia ser feito. Ele me olhou com uma calma fria e respondeu: só existe uma maneira de quebrar o ciclo. O sangue do Criador tem que se misturar ao sangue do amaldiçoado. Um tem que entregar a própria vida pelo outro. Desde aquele dia, comecei a sentir um peso que não era meu, pesadelos. Sonhava com um menino me chamando no mato, pedindo ajuda. Às vezes, acordava com o som do portão se abrindo sozinho e os cavalos bufando como se tivessem visto o diabo. Foi então que percebi uma coisa terrível. O lobo que rondava o sertão não estava apenas caçando. Parecia me cercar, me testar, como se esperasse algo, um acerto de contas. Numa tarde abafada, o vaqueiro João do Curral apareceu trazendo uma notícia que me gelou o sangue. Seu Antônio, o povo vai vir aqui hoje de noite. Dizem que o senhor protege o bicho. Querem queimar tudo. O sol se pôs, e eu fiquei ali, parado na varanda, olhando para o horizonte. Sabia que não tinha para onde correr. O vento soprou trazendo cheiro de chuva e junto dele um uivo. Dessa vez não veio do mato, veio de dentro da fazenda. Fui até o curral. O chão tremia, os bois se agitavam, e no meio da poeira ele apareceu. Lucas, ou o que restava dele, o corpo coberto de pelos, o rosto dilacerado pela dor, mas os olhos ainda eram dele. Eu não quero machucar ninguém, ele rosnou com a voz entrecortada, mas eles vêm para me matar. E se me matarem, o senhor vai junto, porque fomos ligados no sangue. Foi ali que entendi. O que o doutor dissera era verdade. Quando o acolhi, quando o alimentei e cuidei, sem saber, me tornei parte da maldição. O sangue dele corria em mim também. E se você que me ouve já ouviu alguma história assim, de alguém que foi marcado sem entender porquê, ou de uma criatura que carrega o peso de outro, conta aí nos comentários. O sertão é cheio dessas histórias, e cada uma guarda uma verdade que o tempo não apaga. A multidão chegou pouco depois da meia-noite, com tochas e gritos. Cercaram o terreiro, exigindo que eu entregasse o monstro. Mas ele já estava ali, parado atrás de mim, respirando pesado. Entre nós dois, o destino de quem erra tentando acertar.
O povo gritava, os cachorros latiam e o ar cheirava a medo. Olhei para ele e perguntei o que queria que eu fizesse. Me deixe ir, não tente impedir. A lua me chama e o senhor precisa ficar vivo para contar o que viu. E antes que eu pudesse reagir, ele correu para o mato, desaparecendo na escuridão. Os homens o seguiram, mas ninguém voltou. A mata engoliu tudo, o som, os gritos, a raiva. No amanhecer, encontrei rastros de sangue levando até o rio, o mesmo onde o vira pela última vez. Dessa vez, havia 2 pegadas lado a lado, uma de homem e outra de fera. Segui até a beira d'água e encontrei o velho medalhão que ele carregava no pescoço, com a imagem de São Lázaro. Peguei e guardei comigo. Única lembrança do menino que eu tentei salvar e do monstro que o sertão criou. O tempo é um bicho que come a gente devagar. Hoje, já com mais de 80 anos, minhas mãos tremem quando tento escrever essas linhas. Não sei se faço isso para aliviar o coração ou para deixar um aviso a quem, por descuido, ainda duvida das forças que moram no sertão. A fazenda está abandonada, as cercas caíram, o curral virou mato e as janelas rangem quando o vento passa. Só eu fiquei, eu e o silêncio, que às vezes fala mais do que gente. Há noites em que acordo com o som dos bois berrando, mas não há mais gado aqui há décadas. O que ouço é eco, ou lembrança, ou talvez castigo. Dizem que o lobisomem morreu, que foi caçado pelo povo depois daquela madrugada. Mas ninguém achou corpo, nem vestígio. Só sangue espalhado e pegadas que desapareciam no meio do rio. Alguns juram que o viram anos depois, nas serras do Maranhão. Outros dizem que cruzou o São Francisco e foi sumir no mato de Minas. Eu não duvido de nada. Durante muito tempo, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido loucura. Que o menino Lucas era só um coitado com a cabeça perturbada. Mas o tempo não deixa a mentira se firmar. E cada vez que a lua nasce redonda no céu, sinto no peito o mesmo peso antigo. É como se algo lá fora respirasse no mesmo ritmo que eu. Nos primeiros anos, depois do acontecido, vieram curiosos, jornalistas, caçadores. Queriam ver o fazendeiro que criou um lobisomem. Fiz questão de mandar todos embora. Alguns riram de mim, outros me chamaram de mentiroso. Mas quem fica uma noite sozinho aqui, nunca mais ri. Teve um rapaz, certa vez, que insistiu em acampar perto do poço onde acharam as ossadas. Disse que queria provar que nada daquilo era real. Na manhã seguinte, encontraram a barraca rasgada e ele desapareceu. Só acharam a câmera caída no chão, com as últimas imagens gravadas, o som de passos e um uivo distante. Depois disso, ninguém mais voltou. Aos poucos, o povoado se esvaziou. Os que ficaram aprenderam a se recolher cedo. Toda lua cheia, o sino da capela toca sozinho, e é o aviso. Hora de fechar portas e apagar as lamparinas. Eu mesmo já vi o sino balançar sem vento nenhum. E o barulho parece sempre o mesmo, 3 badaladas lentas como reza de defunto. Às vezes, me pego falando com ele, o menino que um dia abriguei. Falo olhando para o mato, como se ele pudesse ouvir. Conto que ainda guardo o medalhão de São Lázaro, pendurado na parede, do lado da imagem da Nossa Senhora. E que, mesmo depois de tudo, nunca o odiei. Penso que, no fundo, ele foi só mais uma vítima de um destino que já vinha traçado antes de nascer. Teve uma noite, há uns 5 anos, que o impossível aconteceu. O vento soprou quente, o mesmo vento antigo que eu conhecia bem. O luar era prateado e o cheiro da terra forte demais. Ouvi um barulho de passos no terreiro e o som de um portão se abrindo devagar. Achei que fosse ladrão, mas quando olhei pela janela, vi uma sombra alta, curvada, parada diante do juazeiro. O coração quase parou. As pernas não obedeciam. Peguei o lampião, abri a porta e lá estava ele. Os pelos cobriam o corpo, as mãos eram garras, mas os olhos ainda eram dele, o mesmo olhar do menino que encontrei há tanto tempo, faminto e perdido, o mesmo olhar que me pediu ajuda. Fiquei sem saber o que fazer. Não corri, não gritei.
Apenas levantei o lampião e disse o nome dele. Lucas! Ele deu um passo para frente devagar e o som que saiu não foi de fera, foi um lamento. Por que o senhor ainda mora aqui? Perguntou, a voz arrastada, meio humana, meio sopro. Porque alguém tem que ficar para lembrar, respondi. Ele olhou para o medalhão pendurado na parede e depois para mim. Aproximou-se até que pude ver o reflexo da lua nos olhos dele. E então fez algo que nunca esperei. Ajoelhou-se. A maldição termina hoje, murmurou. O sangue que me ligava ao Senhor vai se apagar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele levantou o rosto e soltou um uivo que atravessou o sertão inteiro. O som ecoou nas serras, assustou os pássaros e fez a lamparina se apagar sozinha. Quando acendi de novo, ele já não estava mais lá. No chão apenas o medalhão, agora manchado de sangue fresco. Passei o resto da noite sentado na varanda, olhando para o mato, esperando que voltasse. Mas o silêncio tomou conta de tudo. E pela primeira vez em 40 anos, o sino da capela não tocou. Desde então, nunca mais ouvi uivos, nem senti o vento quente das luas cheias. A fazenda ficou muda, como se o sertão inteiro respirasse aliviado. Mas eu fiquei com um vazio que o tempo não preenche. É estranho dizer, mas quando a noite cai e o mundo fica quieto demais, sinto falta dele, do menino, não da fera. Hoje, quase não ando mais. A vista falha, as mãos tremem. Mas toda lua cheia, ainda acendo o lampião e deixo a porta aberta. Não por medo, por respeito, porque sei que as histórias do sertão nunca acabam de verdade. Elas dormem, esperam e voltam quando a gente menos espera. Se um dia alguém passar por aqui e ouvir um choro distante misturado ao som do vento, não se assuste. Pode ser só o sertão lembrando, ou pode ser ele, o menino que um dia eu criei sem saber quem era. E quando minha hora chegar, espero que venha me buscar. Não como fera, mas como o garoto de olhos tristes que encontrei debaixo do juazeiro pedindo água. Porque no fim das contas, ninguém é totalmente maldito, nem totalmente salvo. Somos só homens tentando entender o peso das escolhas que fizemos. O sol já começa a nascer e eu ouço os galos cantando ao longe. O dia vem vindo e com ele a lembrança de mais uma lua que se foi. Fecho os olhos e vejo o rosto dele sorrindo, pela primeira vez, em paz. Talvez, finalmente, o sangue tenha descansado. E se um dia você vier ao sertão e encontrar uma velha fazenda com um medalhão pendurado na parede e marcas de garras na madeira da porta, não toque, apenas reze, porque ali, entre o homem e o bicho, ainda vive a história do fazendeiro que criou um lobisomem sem saber.